Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. Rui Pedro Teixeira Mendonça nasceu em 28 de janeiro de 1987, em Lousada, Portugal. Ele era uma criança muito doce e carinhosa que adorava brincar com seus amigos. Ele morava com seus pais, o Manuel e a Filomena Teixeira, e com a sua irmã mais nova, que se chama Karina, que era 2 anos mais nova que ele. Por volta das 2 horas da tarde do dia 4 de março de 1998, o Rui agora tinha 11 anos, ele pegou a sua bicicleta e foi até o escritório da sua mãe, Filomena, que ficava perto da sua casa. Mais especificadamente, ficava na frente da casa dele. E ele foi lá para pedir para dar uma volta de carro com seu amigo Afonso Dias, de 21 anos de idade. Abrindo um parênteses aqui, eu já acho muito estranho uma criança de 11 anos de idade ter um amigo de 21 anos. Porque assim, nada contra, mas eles estão em momentos diferentes da vida, então qual seria o papo deles? O cara brincava com ele? O que acontecia, né? Mas enfim, voltando ao caso. O Afonso era motorista de caminhão e as pessoas diziam que ele era bem molecão. E por mais que ele tivesse 21 anos de idade, ele agia como se fosse uma pessoa muito mais nova. Meio que ele não tinha uma maturidade. Os pais do Rui confiavam bastante no Afonso, tanto que ele frequentava a casa deles com frequência. E por mais que eles confiassem, o pai do Rui começou a achar meio esquisita essa relação deles, achar que eles estavam se vendo muito e começou a não aprovar muito bem essa amizade. Primeiramente porque o Afonso tinha uma idade muito distante da idade do Rui e também porque eles começaram a passar muito tempo sozinhos, então estava tudo muito estranho para ele. Com isso, a mãe do Rui começou a não deixar mais ele ir tanto andar com o Afonso. Ela começou a restringir um pouco mais essa amizade, porque ela acreditou no que o marido falou, né? Porque ela também vivenciava. Então ela decidiu acatar o pedido do marido e tentar deixar os dois um pouco mais afastados. Então a Filomena não autorizou que o Rui fosse andar de carro com o Afonso e falou para ele brincar lá na frente de bicicleta. Mas uma coisa que ela não sabia é que, apesar dela não deixar mais o Rui andar tanto com o Afonso, eles se encontravam escondidos. Esse lugar que a Filomena falou pro Rui andar de bicicleta é tipo um terreno que é próximo ao escritório dela. Então é tipo um campo, assim, onde as crianças costumavam brincar. Então ela seguiu o dia normal, trabalhando como ela sempre fazia, enquanto o Rui ficava lá brincando. Às 5 horas da tarde desse dia, o Rui teria uma aula. Só que depois da aula, o professor ligou para Filomena, porque ele não tinha aparecido na aula. Então o professor do Rui ligou perguntando o que tinha acontecido e por que o Rui não tinha ido. Só que a Filomena não sabia que ele não tinha ido. Ela pensou que ele tinha ido brincar um pouco e depois ido para a aula. Então ela já entrou em pânico e já foi atrás da polícia. Além da polícia, né, ela avisou alguns vizinhos e todo mundo começou uma busca. Para a polícia, a Filomena contou tudo que ela sabia. Contou tudo sobre a história de que o Rui queria andar de carro com o amigo dele, mas ela não tinha autorizado e que então ela falou para ele brincar ali nesse terreno. As buscas começaram, mas ninguém encontrou nada, ninguém sabia nada do que tinha acontecido com o Rui. Um tempo depois, 3 crianças testemunharam que viram o Rui chegar de bicicleta nesse campo e que logo depois um carro preto teria parado ao seu lado. O Rui então entrou nesse carro e seguiu com ele. As 3 crianças identificaram o motorista como sendo o Afonso, aquele amigo mais velho do Rui. Com isso, o Afonso se tornou o principal suspeito do caso. Esse carro em questão que o Afonso estava dirigindo, na verdade, era do irmão dele. E o Afonso tinha falado para ele que levaria o carro para revisão, mas depois descobriram que o carro nunca foi levado no mecânico e que ninguém estava sabendo nada em relação a essa revisão. Em declaração à polícia, o Afonso disse que não fazia ideia de onde o Rui estava. Ele ainda falou que o Rui não tinha entrado no carro dele e que ele viu brevemente o menino e depois foi embora. O avô do Rui também estava na delegacia nesse momento em que o Afonso declarou isso. Então, quando o avô do Rui viu ele começou a implorar para que ele dissesse onde que estava o menino, onde que estava o neto dele. O Afonso então começou a chorar desesperadamente e falou que não sabia onde ele estava. Só que nesse momento de desespero do Afonso, ele falou uma coisa que ele não tinha contado para a polícia. Ele começou a falar que agora o Rui já deveria estar longe e que para conseguir pegar ele teriam que fechar as fronteiras, pois provavelmente quem pegou o Rui tentaria sair. Isso já levantou aquela bandeira vermelha para a polícia, né? Porque como que ele sabe que a pessoa que pegou o Rui estava tentando fugir do país? Para piorar ainda mais a situação do Afonso, o primo do Rui, que se chama João André Mendonça, contou para a polícia que ele e o Rui tinham tido uma conversa com o Afonso
e ele tinha convidado os dois para encontrar com uma prostituta. O João então disse que não havia se juntado com o Rui e o Afonso naquele dia porque sua mãe não tinha deixado ele sair de casa. O caso tomou uma repercussão bem grande e começou a aparecer nos jornais tudo sobre ele. Foi nessa ocasião que uma garota de programa chamada Alcina Dias, abrindo parênteses, ela tem o mesmo sobrenome do Afonso, mas eles não têm nenhum grau de parentescos. É só uma coincidência mesmo. Fechando parênteses aqui. Mas então, a Alcina entrou em contato com as autoridades para informar tudo que ela sabia. Ela então falou que no período da tarde do dia do desaparecimento do Rui, um carro preto parou para conversar com ela. Dentro desse carro tinha um homem e um menino, que ela diz ser o Rui Pedro. O homem então perguntou para ela se ela estava trabalhando naquele momento e ela consentiu, então ele ofereceu para pagar para ela fazer sexo com o Rui. Ela disse que o Rui estava extremamente nervoso e chorando muito quando ele saiu do veículo, e ele disse também que o homem do carro havia forçado ele a encontrá-la. Ela então começou a acalmar o garoto e perguntou se a mãe dele sabia que ele estava lá, e ele respondeu que não. O Rui então teria voltado para o carro e partido com o homem que estava dirigindo. Supostamente, a Alcina tentou fazer o depoimento às autoridades, mas nunca conseguiu identificar o Afonso pelo nome. Em 2011, ela finalmente identificou o Afonso no tribunal. Em meio a tantas informações prestadas, e tantos depoimentos, a polícia resolveu fazer o quê? Nada. Eles realmente pensavam que o Rui tinha saído de casa e se perdido ou alguma coisa do tipo. Tanto que foi só depois de 24 horas que a polícia começou a procurar de verdade. Com a maior divulgação do caso, a família do Rui passou a receber várias ligações de pessoas se passando por sequestrador. Essas pessoas eram golpistas e tentavam conseguir dinheiro em cima de uma situação completamente horrível. E isso acontece muito nesses casos de sequestro, Muitas pessoas aproveitam da vulnerabilidade da pessoa para tentar dar golpe e conseguir dinheiro. Dentre essas ligações, teve uma que realmente foi muito preocupante para Filomena. Nessa ligação, ela ouviu alguém gritar mãe várias vezes e depois a ligação caiu e desligou. A Filomena disse que tem certeza de que o menino que estava na ligação era o Rui. Mas, infelizmente, não deu para verificar de onde vinha essa ligação porque a polícia nem se deu ao trabalho de grampear o telefone da família para poder investigar melhor. Em abril de 1998, o comentarista político Nuno Rogério viajou para a Disney de Paris com a sua família. Durante a viagem, a família do Rogério tirou várias fotos enquanto passeava, e uma dessas fotos mostra um garoto sentado atrás da família. Nessa foto, eles estão tipo num carrinho de brinquedo e o Rui aparece atrás. Do lado do Rui tem um homem de aproximadamente 40 anos vestindo uma jaqueta vermelha. A polícia portuguesa confiscou as fotografias da família, para fazer uma análise mais aprofundada. Mas nenhum progresso foi feito em relação a esse avistamento. Eu vou postar essa foto no Instagram do podcast para vocês verem depois. Depois da descoberta dessa foto, surgiram várias teorias em relação ao Rui. A teoria que mais se falava era de que o Afonso teria vendido o Rui para um esquema de prostituição infantil ou até mesmo para alguma família rica do exterior. Essa teoria se fundamentava no fato de que o Afonso alertou os policiais para fecharem as fronteiras naquele dia que ele foi dar a declaração dele. Passaram-se alguns meses e, em 1º de setembro de 1998, 13 forças policiais preenderam uma operação internacional de pornografia infantil conhecida como The Wonderland Club. Essa operação recebeu o codinome de Operação Catedral e resultou no confisco de 750 mil imagens e vídeos representando 1.263 crianças diferentes. Dentre essas imagens, apenas 16 crianças foram identificadas, e uma delas era o Rui. Quem o reconheceu nas imagens foram seus pais. Mesmo com esse reconhecimento nas imagens, o paradeiro do Rui permanece desconhecido. A polícia suspeita que ele tenha sido assassinado por seus sequestradores depois de ter sido abusado diante das câmeras. Em meio a toda essa confusão do caso do Rui, aconteceu uma coisa muito diferente na Suíça. Um garoto disse em um restaurante em 2007 a seguinte frase, abre aspas, "Eu também sou raptado, sou de Famalicão e a mim ninguém procura", fecha aspas. A polícia não informou nada à família do Rui e ainda disse que a pista não era consistente. Também foi apontado que o garoto poderia ser Rui Pereira, que desapareceu 2 dias antes do Rui Pedro. O julgamento do Afonso Dias teve início em novembro de 2011
E como eu falei anteriormente, a Alcina, aquela garota de programa, identificou ele no tribunal. Em 3 de outubro de 2014, Afonso Dias foi condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro do menor durante a tarde do seu desaparecimento, e não pelo próprio desaparecimento. Em 18 de março de 2015, o Afonso foi levado para a prisão pelo seu advogado, depois que o mandato de detenção foi emitido pela polícia. Ele cumpriu uma sentença de 3 anos, que foi reduzida para 2 anos por bom comportamento, e no dia 29 de março de 2017, o Afonso já estava libertado. A Filomena, mãe do Rui Pedro, disse que a polícia não investigou membros da família, nem vizinhos, nem o carro do Afonso. Inclusive, ela disse que foi assediada sexualmente por um dos inspetores no início da investigação. Eu vou falar a seguir a declaração que a Filomena deu. Então, abre parênteses. Na polícia judiciária, eram os incompetentes no início. O caso foi muito maltratado. Foi o pior pesadelo que eu poderia ter. Eu estava sozinha a lutar contra pessoas incompetentes. Eles chegaram a me dizer que não estavam preparados para esse tipo de coisa. Como é possível? Diziam que eu não podia ir aos montes para procurar meu filho. Diziam que não gostavam de mim. Eu ia todos os dias à polícia para saber se eles tinham feito alguma coisa. No início, tinham computadores, e eles não sabiam trabalhar com os computadores, porque os que estavam lá eram velhos e não sabiam trabalhar com os computadores. Fecha aspas. Essa declaração a Filomena deu em 2019. Na época, a Filomena ligou para vários hospitais, inclusive viajou para fora de Portugal, para a Suíça, porque teve aquela declaração daquele garoto que acharam que fosse o Rui. Quando foram apontadas falhas da investigação no tribunal, a Filomena disse, abre aspas, serviu para constatar que o que eu dizia era verdade. Ao longo dos anos, o jornalismo investigativo de Ana Leal, da TVI, trouxe novas pistas do caso Rui Pedro, sempre antes da polícia. Eles seguiram pistas, constataram informações de várias fotografias de pedofilia na Holanda e na Suíça, e segundo a jornalista, isso tem uma explicação, que seria a negligência da polícia. Em relação àquelas fotos encontradas, em 2 delas, o inspetor Luiz Borda d'Água disse que é possível ver semelhanças com o Rui Pedro nos arquivos encontrados com os pedófilos. Segundo ele, o reconhecimento teria sido prejudicado devido ao fato de o menino estar com os olhos fechados em uma das fotos. E a polícia ainda disse que não tinha provas suficientes para prosseguir com aquela linha de investigação. Em uma das audiências do Afonso foram discutidos alguns pontos. Um deles era em relação a ele vir de uma família pobre, outro ponto em relação a ele ser bem mais velho que o Rui, né, tendo 21 e o Rui 11 anos, e principalmente pelo fato de ele sair com o Rui quando os pais do Rui já tinham proibido ele de sair junto com o Afonso. O fato de o Afonso ter vindo de uma família pobre era estranho pelo fato de que, logo depois do desaparecimento do Rui, ele começou a demonstrar que possuía melhores condições financeiras. Então veio aquela discussão de onde surgiu todo esse dinheiro que ele do nada mudou de vida. E essa era uma das suspeitas em relação à venda do Rui para a família rica, ou para algum traficante, para alguma coisa nesse sentido. E seria daí que ele teria conseguido esse dinheiro. Helder Silva, que era uma das crianças que tinha visto o Rui entrar no carro, disse ao Correio da Manhã que o Afonso Dias era muito estranho. O Afonso sabia da vida toda do Rui e onde ele estava, com quem ele estava, o que ele ia fazer no dia seguinte. Inclusive, nas 2 últimas semanas antes do desaparecimento do Rui, ele criou uma total obsessão por ele e não deixava o menino em paz. Após testemunhar contra o Afonso, o Helder disse que ele e as outras testemunhas ficaram com medo e não receberam proteção nenhuma da polícia. Em 2011, Ricardo Sá Fernandes, que era o advogado dos pais do Rui, disse que tinha uma acusação sólida, mas não queria transformar o Afonso em um bode expiatório, e caso sobrasse alguma dúvida, não iria pedir sua condenação. Em 2007, aconteceu o caso da Madeleine McCann. Ela e sua família tinham ficado hospedados num hotel, e eles deixaram a Madeleine e seus irmãos no quarto dormindo enquanto eles jantavam. Quando eles retornaram, a Madeleine não estava mais lá. E esse caso chamou muita atenção da mídia. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre esse caso. Então ele acabou chamando atenção para os raptos de crianças em Portugal. E o caso do Rui Pedro recebeu uma nova equipe de investigação. Só que, infelizmente, essa equipe também teve um desempenho ruim e a família do Rui Pedro pediu para trocar essa equipe. No final, isso não deu em muita coisa.
as pistas que ligavam o Rui às redes internacionais de pedofilia foram encerradas em 2011. Após sair da prisão, o Afonso Dias disse em 2018 que ele foi vítima de uma grande injustiça e culpou a família de Rui Pedro por sua prisão. Ainda na reconstituição do crime, o Afonso não conseguia explicar o que ele fez entre as 14 e 18 horas daquele dia. Com essa reconstituição, foi comprovado que a investigação deixou escapar pistas e testemunhas importantes. A polícia não quis explicar à imprensa o motivo de ter desvalorizado o depoimento da Alcina, aquela garota de programa. Em 2005, o caso Rui Pedro foi adaptado e lançado no longa-metragem Alice, realizado por Marcos Martins. Em junho de 2019, foi anunciada a produção de um filme inspirado em Rui Pedro e outras crianças desaparecidas, que foi titulado como Sombra, Uma Mãe Sabe. Até hoje, ninguém sabe o que exatamente aconteceu com o Rui e onde ele se encontra no momento. Sua família segue em busca de justiça.